Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero falar para você a respeito da oração, conhecida como oração do Pai Nosso. Muitas pessoas pensam que a oração ela é feita através de repetições, né? Não são poucas as pessoas que costumam de fazer, vou rezar ou orar 10 vezes o Pai Nosso, 100 vezes o Pai Nosso, 1000 vezes o Pai Nosso, campanhas de... E eu quero convidar você para uma análise da oração chamada, conhecida como oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Yeshua nos mostrou, nos ensinou, mas sem os óculos romanos, ok? Quero mostrar para você o mecanismo, se é que pode se chamar assim, mas o que essa oração, o que ela faz, qual é a ideia? Ela tem uma ideia de startar ações que muitas das vezes são negligenciadas. Talvez por isso estamos hoje vivendo essa pandemia, estamos escravos, né? O mundo está de joelhos diante da pandemia e, obviamente, diante de muitos políticos também. Mas de uma forma ou de outra não deixa de ser uma escravidão. Quando Yeshua veio, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, todo aquele povo, todas aquelas pessoas que ouviram a oração do Pai Nosso, estavam escravas, governadas dentro da sua própria nação. Elas eram escravas de Roma. Roma era um império que escravizava a população. E Jesus veio não para tirar a escravidão, não para tirar este opressor, não para tirar o inimigo externo, mas ele veio para libertar a pessoa do inimigo interno. Aquele inimigo que fez com que ela entrasse naquela situação. O povo de Israel estava cativo, não foi por acaso. Foram anos e anos, nós podemos ver na Bíblia quantas vezes Israel deixou de praticar a Torá. Nós vemos várias vezes na Bíblia, nós podemos verificar várias passagens onde mostram claramente que o povo foi escravizado por causa do pecado. E muitos homens vieram usados por Deus como um libertador. E as pessoas se arrependiam, lutavam e eram livres daqueles que as oprimiam. Só que quando essa pessoa morria, esse libertador morria, as pessoas voltavam a cometer as mesmas práticas. Isso aconteceu várias vezes. Até que quando chega Roma, eles estão esperando o libertador. Por isso, também por isso, e apesar de ser profético, eles não aceitaram Yeshua. Por quê? Porque Yeshua, como libertador, eles esperavam o quê? Ele vai vir e vai acabar com Roma, como todos os outros libertadores fizeram anteriormente. Mas não, Jesus reúne as pessoas e ensina elas a orarem a oração do Pai Nosso, ensinam elas a amar os seus inimigos, ensinam elas a obedecer até mesmo aqueles que estavam escravizando aquelas pessoas. Os romanos obrigam as pessoas a carregar uma carga até 1 milha. Então Jesus disse, então carregue 2. E aí foi forte demais para alguns. Eles não queriam um libertador assim. Eles queriam um libertador que acabasse com Roma. Mas Yeshua veio para fazer uma libertação interna, para acabar com o mal que está dentro da pessoa, que faz com que ela atraia a escravidão. E hoje o que está acontecendo conosco? Com a humanidade? Estamos escravos. Por que estamos escravos? Antigamente era colocado um jugo no pescoço do escravo, né? E uns de ferro, outros de madeira, de vários materiais. E quando alguém via um escravo, pelo jugo que esse escravo tinha no pescoço, ele sabia de quem era o seu senhor. Hoje nós temos um jugo também na nossa cara, uma máscara que temos que usar. Por quê? Porque estamos escravos. E por que estamos escravos?
Porque o povo abandonou a Deus. Porque o povo não conhece a Deus. Ah, mas não importa. A religião não conhece a Deus. Se conhecesse, provavelmente não estaríamos passando por isso. Se a igreja conhecesse, praticasse a palavra de Deus, haveria justiça. E Deus não ia permitir certas coisas. Quando a Bíblia fala que quando as pessoas obedecem a Deus, elas prosperam. Quando as pessoas ouvem a Deus, elas são felizes, né? Num contexto geral, na Bíblia você percebe isso. E quando elas desobedecem, elas são escravizadas, elas sofrem. Por quê? Por causa do pecado. E é por isso que eu quero falar com você agora, nesse momento, eu quero trazer para você essa oração. Vamos aproveitar o momento. Quando Jesus ensina essa oração para o povo de Israel, o povo se assentou, ciente de que Roma estava escravizando. Eles eram escravos. Sentados ou de pé, eles eram escravos. Eles estavam no momento de escravidão. Vamos aproveitar hoje que estamos nesse mesmo momento. Estamos escravos. Nós estamos escravos. Pagamos altas taxas, sustentamos vários reis, o Brasil principalmente, tem mais de 400, quase 500 reis, não sei exatamente o número, mas tem uns 500 reis pelo menos que nós sustentamos. E estamos com um jugo, né, na nossa face. Então vamos aproveitar esse momento, sentar um pouquinho e vamos ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, você tem aí, aqui é uma edição, uma tradução da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Aqui já começa um erro. Aqui começa o primeiro problema. Se você quer tirar os óculos romanos, o que é tirar os óculos romanos? É ler a Bíblia e servir a Deus, e não a religião, não aos homens. Então, se você quiser tirar o óculos romano, você tem que entender que esse termo que deram aqui, essa epígrafe, esse termo, como que eu chamar esse título, está aqui como a oração dominical. Primeira coisa, você vai ler a Bíblia, procura domingo em todo esse texto, ou antes ou depois, um capítulo antes ou depois. Procura onde que está falando de domingo ou de primeiro dia da semana. Jesus não falou nada disso, nada, absolutamente nada. Mas quando você lê a Bíblia com o óculos romano que a gente ganha de berço, o que acontece? Você vai ler a Bíblia, você já, agora eu vou ler a oração dominical. Então essa oração que eu faço no domingo. Pronto. Já invalidou. Já invalidou. Por quê? Porque já está. Se você lê a Bíblia com esse propósito, é a oração do domingo, é a oração dominical, perde totalmente a razão de ser. Por que oração dominical? O que Deus tem a ver com o domingo? Ele criou o domingo como criou, que é o primeiro dia da semana, ele não colocou nome, né? Deus criou 7 dias. Ele chamou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e o sétimo dia. Esse sétimo dia, ele santificou e tornou esse dia especial. E aí, ele deu um nome. Todos os dias são comuns, mas o sétimo é um especial, ele chamou de Shabat. Aqui, transliterado, é sábado, e aí uns vão dizer que é nome pagão, e isso pouco importa. Mas o que importa é que Deus, quer dizer, o sábado, a palavra sábado, mas não estou preocupado com isso. Eu estou dizendo que é o Shabat de Deus. Então, se aqui fosse a oração do Shabat, também estaria errado, porque não é oração de dia nenhum. Mas aqui você já toma cuidado. Por quê? Então, alguém quis induzir você a acreditar que Jesus criou uma oração para o domingo. E isso é mentira. Você quer conhecer a Bíblia ou você quer conhecer a teologia dos homens? É isso que você tem que escolher. Então vamos lá.
Então, esquece, não é oração dominical. Eu vou até ler o versículo anterior para você ver que não está falando nada disso. Ó. Jesus está falando, ó, como se deve orar. Versículo 5. Ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé na sinagoga, nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Não adianta ficar orando 100 vezes o Pai Nosso. Como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Deus, sabe o que tem, sabe o de que, perdão. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Cadê o domingo? Não tem domingo aqui. Não tem primeiro dia de semana, não tem menção de nenhum dia aqui. E você pode ler anteriormente também. Aí Jesus começa a ensinar como orar. Tá? Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então vamos agora entender essa parte aqui. Veja só. Como que Yeshua nos ensina a orar? Primeira coisa que nós precisamos de entender. Pai nosso que estás no céu. Deus, Ele está no céu. Ele não está na terra. Há muitos homens, como muitos judeus, que eram ensinados por homens. E por aprender com homens, eles amavam mais os homens do que a própria palavra. Eles diziam que não, que amavam adorar. Mas até hoje há muitos judeus que amam mais o Talmud, estudam, 80% do seu tempo de estudo é de Talmud. O que é Talmud? O que os sacerdotes escreveram a respeito da Torá. Então está escrito na Torá uma coisa e aí eles escrevem a respeito daquilo. E aí o que eles escreveram a respeito daquilo, eles tomam como verdade, como se fosse a Bíblia dizendo. Se o Talmud diz que Jesus não é o Messias, eles vão dizer, e é o que dizem a maioria deles até hoje, que Jesus não é o Messias. Por quê? Porque a Torá diz que Jesus não é o Messias? Não. Mas o Talmud diz. Então, eles negam. Aí as pessoas falam, olha como o judeu como que pode o judeu negar Jesus? É a mesma coisa que acontece no meio teológico cristão. O cristão, ele lê a Bíblia, mas ele acredita mais no que foi tratado pelos pais, entre aspas, da igreja. É a mesma coisa. Porque na Bíblia, em toda a Bíblia, fala para você observar a Torá. Em toda a Bíblia, manda você observar os sábados, observar a Torá, inclusive no Novo Testamento, que chamam de Novo Testamento, né, que é a Nova Aliança. Você vai ver os discípulos sempre fazendo obras que são destacadas nos sábados. Você vai ver Jesus entrando como de costume no sábado. Você vai ver Jesus falando que para salvação você deve observar Moisés, que é a lei, e os profetas. Do antigo, entre aspas, Antigo Testamento. Mas as pessoas dizem, não, estamos na graça. E ainda dizem que não havia graça no Antigo Testamento. É óbvio que havia graça no Antigo Testamento. Isso está mais que provado, tem estudo no canal. E talvez a gente toque no assunto, não tenho certeza, nessa série de vídeos que nós vamos fazer. Então, o que nós temos que entender? Deus está no céu. Então nós temos que observar a Torá dele, que é a Torá, a palavra de Deus, os escritos profetas, o Novo Testamento, são ensinamentos que Deus deixou para nós. Tudo que sai disso é coisa do homem. E Deus não está no homem que altera, que adultera a palavra, que cria dogmas. Deus não está nisso. Deus está na sua palavra. Ele está na Bíblia. Então, quando você vai orar, saiba, Deus está acima do seu pastor, do seu padre, do seu rabino. Deus está acima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é santificar? Santificar é separar. Deus santificou o sábado. Como? Ele separou, nos 7 dias, ele separou um dia dos 6. 6 dias comuns, um dia santificado.
Esse é um exemplo de santificação. E aí ele fala que este será um sinal para aqueles que o amam, que servem a Deus. Um dos sinais é a observância do sábado. Eu não sou adventista do sétimo dia. E nem concordo com eles. Nem com algumas coisas. Só do sábado eu concordo que há de se guardar. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, quando a santificação é a separação da maioria, do que é comum. A maioria é comum. Aquele separado é especial. Ok? Então, Pai nosso que estás no céu, o Senhor está no céu, não nas doutrinas que o homem inventa. Santificado seja o teu nome. Então, o nome de Deus, então, olha como começa essa oração. Quando eu vou orar a Deus, né? Como, pelo menos é o que eu aprendo, que eu entendo nesse modelo de oração. Quando eu vou orar a Deus, eu primeiro reconheço, Pai nosso, o Senhor está no céu, o Senhor está acima de tudo isso, de toda essa perdição que o mundo anda. Santificado seja o teu nome. Então que o teu nome seja separado de tudo isso que a gente vê, de todos os escândalos que a gente vê, de toda a gente aí pedindo dinheiro que a gente vê, de tudo aquilo que não presta, de toda a religiosidade que estão fazendo. O seu nome é santo. O seu nome não pode estar misturado nessas blasfêmias. O nome de Deus não pode estar misturado em corrupção, em compra de gado, de fazenda, de televisão, de rádio, de nada disso. O nome de Deus ele não quer propriedade aqui. Ele é dono de tudo já. Então, o nome de Deus seja santificado. E quem vai santificar o nome de Deus? Os fiéis da terra. Você temos que santificar. E como eu santifico? Sabendo que ele está separado de tudo isso que nós estamos vendo aqui nessa terra. Então essa é uma forma que eu enxergo na oração do Pai Nosso, chamada Pai Nosso, né? É um modelo de oração. Então é uma forma que eu já começo a entender como instrução. Reconhecer que Deus está acima de tudo. Ele é o Pai Nosso, Ele é nosso Pai, Ele está no céu e o nome dele deve ser santificado. E nós devemos santificar o nome dele. Nós temos que dar testemunho dele. Então, a oração ela tem que vir acompanhada de mudança de vida, de arrependimento. Então, quando eu faço essa oração, eu tenho que, quando eu levantar, quando eu prosseguir no meu dia a dia, eu começar a fazer valer aquilo que eu conversei com Deus. Eu reconheço que Deus está acima do céu. Eu vou santificar o nome dele. Aonde eu for, eu vou falar do nome dele sem a interferência do homem. Mas eu vou falar do nome dele de acordo com a Bíblia. Eu vou honrar ele. Eu vou seguir os conselhos dele. Ele mandou guardar o sábado, eu vou guardar o sábado. Ele determinou festas bíblicas que todas as igrejas abandonaram. Todas, até as que guardam o sábado abandonado. Não, mas eu vou seguir essas festas. Por quê? Porque eu vou santificar. Eu vou ser separado. Eu vou ser separado da maioria. Então, essa é a primeira parte da oração. Continuemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa parte é muito interessante também. Toda essa oração é. Depois que eu reconheci a grandiosidade de Deus, depois que eu reconheço e eu me proponho no meu dia a dia eu santificar o nome de Deus, eu separar o nome de Deus, eu mostrar a vontade de Deus através da minha vida, no meu comportamento, no meu dia a dia, aí eu continuo a oração. Então esse já é um compromisso que eu estou fazendo com Deus. Eu reconheço, então eu vou viver dessa forma, me ajuda a viver dessa forma. E aí eu peço o quê para Deus para que eu possa viver dessa maneira? Para essa oração, esse começo de oração, fazer sentido na sequência. Hoje, se você é um cristão, se você é fiel a Deus, você faz parte do povo de Deus, você faz parte do povo de Israel. As pessoas não conseguem entender isso. Acha que é o povo de Israel. Tanto que Paulo fala, nem todo que nasce em Israel é israelita. Porque não haverá mais dois povos, não haverá mais vários povos, não haverá mais judeu nem grego. Ou seja, tanto o judeu quanto o estrangeiro, aqueles que creem no Messias, é povo de Israel. Povo, descendência de Israel, filho da fé. Então, o que eu quero dizer? Aonde que nós vamos chegar com isso? O povo, quando fala,
venha o teu reino, nós lembramos que os filhos de Jacó, ou de Israel, eles foram crescendo, 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 chegou até Samuel, o profeta Samuel, e quando o profeta Samuel já está idoso, o povo diz para Samuel: nós queremos um rei como as outras nações. Olha aí a questão do venha a nós o vosso reino. Quem reinou sobre a nação, o povo de Israel, desde que foi conquistado Canaã, desde que foi formado Israel, até os dias de Samuel, foi Deus. Não era uma monarquia, era uma teocracia. Deus reinando sobre o povo. E o sacerdote, ele resolvia questões entre o povo, constituiu juízes, os juízes julgavam o povo, mas havia um rei, mas não entre eles, havia um rei. Deus era o rei e quem tinha acesso a Deus era o sacerdote. E nessa ocasião, Samuel falava com Deus. E através de Samuel, Deus falava com o povo. Então, aí o povo não quis mais. Não, nós queremos ter um rei igual as outras nações têm. Samuel ficou muito triste. E Deus disse para Samuel: Samuel, não fique triste, porque o povo não está rejeitando a ti. Este povo está rejeitando a mim. E aí Deus mandou que ele falasse. Samuel falou para o povo: vocês vão ter um rei, o rei vai tomar os melhores dos seus filhos, das suas filhas, o rei vai impor cargas pesadas sobre vocês, vai impor impostos, vocês vão ter que sustentar, em outras palavras, né? E eles, não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Então Deus constituiu Saul como rei. E depois, Davi, você já conhece essa história, provavelmente. Desde então, Israel passou a ter um rei. Desde então, Israel passou a ter um rei. Começou tendo Samuel. E aí eles começaram a ser governados por reis. Hoje são governados por primeiro-ministro, enfim. Ora, lá nos dias de Jesus, já não havia um rei. Havia o quê? Roma tinha tomado. Roma invadiu. As grandes lideranças eram sacerdotes. Houve uma mistura de sacerdócio romano no meio dos levitas, houve um monte de coisa, né? O templo virou um lugar de comércio e a coisa ficou bem complicada. Aí Jesus vem ensinando essa oração. O povo está sofrendo, o povo está cativo. Então Yeshua vem e ensina essa oração. Olha, quando vocês forem orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, peça a Deus que o reino dele venha. Ou seja, aqueles homens do passado pediram: não quero mais que Deus reine, eu quero um homem reinando, eu quero um homem que eu possa ver. Agora Jesus fala: agora você vai orar e pedir para Deus reinar, venha a nós o teu reino. Você vai pedir para que Deus reine na sua vida. Que Deus seja o seu rei. Pode não ser de toda a nação, ou seja, pode ser que toda a nação não queira ser reinado por ele. Mas você que está orando, que tem interesse, Yeshua nos ensina o quê? A pedir que Deus venha reinar. Senhor, o povo está sendo reinado por político, por reis físicos, por um monte. Eu quero que o Senhor seja o meu rei. Então, quando nós oramos no Pai Nosso e pedimos que venha o teu reino, o que nós devemos fazer? Pedir a Deus que ele venha reinar na nossa vida. Ora, se Deus é o nosso rei, nós temos que ter reverência a ele. O que acontece se você pede para Deus ser o rei da sua vida? Está na sequência da oração. Olha só. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Se você está pedindo para Deus ser o teu rei, você também está dizendo: e faz a tua vontade na minha vida. Qual que é a vontade de Deus? Abre a Bíblia. Começa pelos mandamentos. Jesus disse: eu não vim abolir
a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Mas os religiosos, os sacerdotes da atualidade dizem, Jesus aboliu a lei. E as pessoas acreditam mais no sacerdote do que em Deus. Então, aqui, para você ser reinado por Deus, você vai ter que viver a constituição dele, não dos homens. Você vai continuar cumprindo seus deveres aqui? Sim, claro. Por isso, talvez, né, que a Bíblia nos fala que nós somos embaixadores de Cristo. Por quê? Embaixador representa uma nação. Nós representamos o quê? A nação santa. A embaixada. Aí, dentro da embaixada, o que vale é a lei daquele país que está sendo representado pelo embaixador. Então é a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? Pega lá os mandamentos. Não matarás. Você não mata? Opa, então beleza. Não roubarás. Você não rouba? Oh, beleza. Não darás falso testemunho. Você não dá falso testemunho? Beleza. O quarto mandamento. Guardarás os sábados e os santificarás. Falando com as minhas palavras. E aí? Não. Todo dia é igual para Deus. Mentira. Isso é mentira. Quando você, ou pastor, ou padre, ou rabino, ou guru, ou seja lá quem for, fala que todos os dias são iguais para Deus, você ou essa pessoa está profanando. Pega o dicionário, se você não sabe, porque a Bíblia fala que não é para profanar o dia santo, e lá no dicionário você vai ver, profanar, tornar comum. Então quando você fala que todo dia é igual, você está tornando o sábado igual ao domingo, igual a segunda, igual a terça, igual a quarta. Não pode. Você tem que santificar. Separar. Deus separou, é santo. Não profane. Ok? Venha o teu reino. Senhor, venha reinar na minha vida. Porque aí eu vou ser livre. E faça-se a tua vontade. Aí a sua vontade vai ser feita. Aí é onde você começa a servir a Deus verdadeiramente. Celebrar suas festas que estão na Levítico 23, que ninguém celebra. Vai passar pela primeira Páscoa, talvez a primeira Páscoa da sua vida, jantando, né, no final do 14º dia do mês de Nissan. Cumprindo o mandamento de Deus. São mandamentos. A vontade de Deus vai ser feita através de quem? De mim. De você. Mas a maioria não está. Lógico que a maioria não está. A maioria não é santo. Santo é separado. Ora, se você tem uma grande quantidade de objetos lá, tudo misturado, e tem algo que você considera especial, você fala, olha, aqui eu não quero que ninguém mexa, você vai fazer o que com aquilo que você não quer que ninguém mexa? Você vai separar, vai reservar, vai proteger. Separado. Não pense que a maioria vai ser separada para Deus, porque não vai. A Bíblia diz, Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, que a sua vontade seja feita através de mim. E aí diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como assim? Assim na terra como no céu? Ora, na terra deve ser feita a vontade de Deus. Quem está disposto a fazer? Igual no céu. Como que é no céu? No céu Deus manda os anjos fazer algo, os anjos vão lá e fazem. No céu, Deus manda o sol sair todo dia de manhã e clarear o dia, e a lua sair à noite. E assim é feito. Você entende? Consegue entender isso? No céu, por que não falta a luz do sol? Por que não falta o brilho da lua e das estrelas? Porque há uma ordem, Deus mandou, Deus determinou, e esses elementos obedecem ao Senhor até hoje. E vai continuar até a consumação dos séculos. Então, faça a tua vontade aqui, que eu celebre os seus sábados do Senhor, que eu celebre as festas do Senhor, que eu ame meu próximo como a mim mesmo, que eu faça o bem, que eu perdoe, que eu faça como o Senhor disse, da mesma maneira como o sol, a lua, as estrelas e os anjos obedecem ao Senhor. Da mesma forma, sem questionar, sem perguntar, é para fazer, eu faço.
Isso faz parte da oração do Pai Nosso. Tem que ter cotidiano. Tem que ser aplicado, senão não tem significado nenhum. Aí lá, versículo 11. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. As necessidades de cada dia. O que eu preciso a cada dia. Ah, eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, não posso guardar esse negócio de sábado, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que preparar a faculdade daqui 10 anos, meu filho vai estar na faculdade, porque o ano que vem, porque... O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Se preocupe em pedir a Deus aquilo que você precisa hoje, todo dia Ele vai dar aquilo que você precisa. Essa ansiedade, eu preciso de construir uma mega empresa. Nada contra. Pode construir. Mas primeiro, honra a Deus. Mas eu não posso guardar o sábado. Eu vou guardar quando tiver com a empresa pronta. Você não vai guardar nunca dessa forma. Eu não estou dizendo para você que já trabalha no sábado, que precisa, você tem que trabalhar, pagar suas contas. Isso é normal, ok? Se você for fiel a Deus e você quiser, você vai pedir para Deus e Deus vai preparar uma forma de você poder não trabalhar. É diferente, ok? Mas se você é autônomo, empresário, você pode fazer isso. Como que funciona? Nos Estados Unidos tem uma mega loja que é de judeu, não é de crente, é de judeu e provavelmente, não sei, acho que nem é messiânico, acho que é judeu tradicional. Mas eles celebram, eles guardam as festas de Deus. E tem feriados lá, que é 2, 3 dias fechado lá no ano. É a maior empresa de materiais elétricos, de computadores, hardware, essas coisas. Eles fecham. O mundo lá comprando, a turma louca lá comprando, adoidado, no dia eles fecham. E sabe o que acontece no final do ano? Eles têm um maior faturamento que qualquer outro. Porque Deus honra. Okay? Mas Deus vai honrar quem não crê em Jesus? Deus honra. Deus diz assim, eu honrarei os que me honram, e os que me desmerecem os que me desprezam serão desmerecidos. A pessoa pode não crer em Jesus hoje e amanhã crer. Essa questão aí de crer, de não crer, isso é profecia, é profético, é tempo de Deus. A gente não pode querer se intrometer nisso. Agora a palavra de Deus está aí. Creia ou não creia em Yeshua, a palavra está aí. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu acho interessante também agora com que o povo está usando esse jugo, né, na cara, né, não é no pescoço, é na cara, que ninguém podia parar, ninguém pode parar no sábado. É absurdo, não pode. Não tem jeito de parar no sábado. Então há 60 dias parado. Sabe o que isso me lembra? Em Israel, eu não sei como é hoje, mas naquela época, e a lei é a mesma, né? A lei diz o seguinte, que a terra é muito interessante, porque quando Deus fala do Shabat, por exemplo, ele fala para a pessoa, guardar o sábado, mas que o animal dela deve guardar também. O empregado guarda, se ela tivesse o escravo guardava o sábado também. O animal era para descansar também. Deus já fez isso para todo mundo descansar, acabou. Até o animal. O burro, o jumento, o boi, o cavalo, era para descansar. Ponto final. E a terra também era para descansar. Então, como que a terra descansava? A terra, durante 6 anos eles plantavam e colhiam, por 6 anos. Quando chegava o 7º ano, era ano sabático. Então, eles não deviam plantar na terra aquele ano. Era um ano de descanso da terra. E eles invalidaram esse aí também. Não, vamos plantar. E aí o povo foi levado escravo, porque quando não obedecia, né? Quando não obedecia, o povo muitas das vezes acabava indo, né? Várias vezes aconteceu isso, e eram levados escravos. O povo foi levado escravo, e aí diz a palavra, né? Que eu não lembro direito a palavra correta, mas o sentido da palavra é: o povo foi escravizado por causa do pecado, né? E um dos pecados era o que não guardavam
não deixavam a terra descansar o Shabat também. Então, diz, agora a terra vai descansar. Que o povo foi levado para outro país cativo, escravo, e não ia ter quem plantasse. A terra ia descansar. E eu vejo uma coincidência muito... Coincidência, não sei o nome. Eu vejo algo muito parecido hoje também. Muitas pessoas falam, não, não posso, mas um sábado? Não, imagina. Está 60 dias parado agora. Então vamos lá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Eu acho que tudo aqui é importante. Não vou dizer que é mais importante, não, mas tudo é importante. Então você já orou pedindo, reconhecendo que Deus está no céu. Ele está acima do que o homem possa fazer aqui. Você já está santificando o nome do Senhor, sabendo que Ele tem uma maneira de separar você dos demais, e uma forma de você agir diferente, e as pessoas veem você. Por que você está agindo diferente? Porque eu estou seguindo a Deus. Você está santificando a Deus. Então, você já está orando, reconhecendo que Deus está no céu, reconhecendo que você vai agir de forma correta com Deus, ao ponto das pessoas verem que Deus, que você está servindo um Deus diferente do mundo. E você já pediu que Deus venha ser rei na sua vida e está disposto a fazer a vontade de Deus, obedecendo da mesma maneira como o céu obedece a Deus. Você quer obedecer a Deus aqui na terra. E aí, você já pede para Deus que dê as suas necessidades de hoje, para você não ficar se preocupado com amanhã, nem com depois de amanhã, para você poder descansar no Senhor, se concentrar e se santificar, fazer a sua parte bem feita. E aí você entra numa questão. Na antiga aliança, toda vez que a pessoa pecava, ela deveria oferecer um cordeiro ou uma pomba, de acordo com as posses da pessoa e de acordo com o tipo de pecado, era oferecido um animal para ser sacrificado no templo pelo perdão dos pecados. Ok? Era assim que era feito. Yeshua veio com uma nova proposta, e ele se torna o Cordeiro perfeito para que nós, pela confiança, pela fé e confiança nele, não precisássemos mais derramar sangue. Agora eu pequei, eu vou orar e vou pedir, vou me arrepender primeiro, e vou orar e pedir perdão para Deus, e Deus vai me perdoar sem precisar derramar mais sangue, porque ele já derramou o sangue. Ok? E aí, agora, como que eu faço quando eu peco? Eu não derramo mais sangue, eu não mato mais o animal. Eu vou pedir o perdão de Deus. Quando eu pecava, eu levava um cordeiro, eu apresentava algo para Deus. Um cordeiro, uma pomba, enfim. Eu apresentava algo para Deus. Agora, eu estou pedindo perdão aqui. Perdoa as minhas dívidas, o que eu estou enfalhado com o Senhor. Dívida, às vezes a pessoa pensa em dinheiro. Não, a nossa dívida com Deus não é dinheiro. A nossa dívida com Deus é de fidelidade. Ele pagou outro preço por nós, ele nos comprou e nós devemos respeito, devemos obediência a ele. Então, Senhor, onde eu não obedeci, o Senhor mandou guardar o sábado, eu não guardei. O Senhor mandou celebrar as festas, eu não celebrei. Festa do Senhor é emuná. O que é emuná? Emuná não, perdão. Emuná é fé. É conhecida por fé, né? Traduzida por fé. Moedim. O que é moedim? Chama local do encontro. Deus, ele marcou um local do encontro. É o sábado primeiro, o segundo é Páscoa. Quando você se converte, você passa pelo jantar de Páscoa. Tem que se passar pelo jantar de Páscoa, senão é a saída do Egito. Se você não passou, você não está fazendo parte. Aí tem Páscoa, tem festa dos pães ázimos, e aí vem uma sequência de festas. Então, quando vem aqui, perdoa nossas dívidas, perdoa, o que eu vou, Senhor, eu quero, tem uma palavra da Bíblia que diz, né? Não se apresente diante de Deus de mãos vazias. Tem pastor que ama essa palavra, né?
Veja só, mas agora você vai chegar diante de Deus e pedir o seu perdão, mas você não vai oferecer mais um animal. Você não vai mais oferecer uma ave pelo perdão. Mas você também não vai de mãos vazias. Que a mão também é outro assunto também aí que é muito interessante e polêmico. A marca na mão. Deus coloca, a besta coloca a marca na mão direita, né? E na testa, né? E a marca de Deus é por entre os olhos e na mão. Mas isso é outra história, tá? Que as pessoas não conhecem, mas está na Bíblia, mas não conhecem. A maioria não conhece. Então ele fala, agora você também não vai apresentar suas mãos vazias diante de Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Como? Assim como eu estou perdoando o Joãozinho que falou mal de mim, a Mariazinha que me prejudicou. Senhor, eu estou te devendo, eu deveria ser obediente, eu não fui. Eu fiquei devendo isso para o Senhor. E alguém me devia também, mas eu perdoei a dívida. Eu perdoei a falta. Perdoe os nossos pecados, assim perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram conosco ou que devem para nós. Que devem para nós. Ação, atitude, emuná, a fé com obras. Nós devemos isso a Deus. Nós devemos isso a Deus. Antes eu tinha que levar um animal, era lei. Mas essa lei, Jesus mudou, ele pagou e ele falou, agora você vai amar o próximo. Ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Então isso mudou. Isso sim mudou, isso está na Bíblia, isso é bíblico. Agora, o que eu faço? Eu peço perdão de Deus, porque eu tenho pecado. E eu peço a Deus que Ele me perdoe como eu perdoo o meu próximo. E aí a gente já falha bastante, né? Que o nosso perdão é complicado muitas das vezes. Mas é esse tipo de ensino que Jesus nos deixa. E para terminar a oração, ele diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ok? Então veja só. E já pediu perdão? Já perdoei? Ou já estou disposto a perdoar a pessoa, né, no momento que eu lembrei? Então eu vou pedir esse perdão, eu vou dar esse perdão. Eu preciso do perdão de Deus. E eu preciso saber que eu tenho as minhas falhas. Então, eu peço, Senhor, eu não confio muito em mim não. Entre aspas, né, uma forma de dizer. Perdoa. Não deixa que eu caia em tentação, Senhor. Não deixa que eu caia em tentação. Me dá sabedoria. Me mostra. Me fortalece. Livra-me do mal. E aí você reconhece, porque isso aqui está entre parênteses, entre colchetes, dizem que, né, não é a certeza que estava escrito, mas enfim, não deixa de ser uma verdade. O teu é o reino é de Deus, não do homem. O poder também é de Deus, e a glória, e é para sempre. Amém? Então pense nisso. Quando você for fazer essa linda oração, aplica um conselho, né? Aplica, procura fazer oração e se aplicar, fazer uma introspecção aí, e quando você orar, você se determinar a seguir essa oração, fazer toda, né? Reconhecer o lugar de Deus, reconhecer a glória de Deus e reconhecer que Ele é Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Então, este é o modelo de oração que nós podemos seguir, podemos aperfeiçoar. Não é para a gente ficar repetindo, é para a gente praticar. É um mapa, né? Você vê o mapa, opa, eu vou para lá, você tem que se mover. Você tem que se mover para você chegar no objetivo. E aí você vai ter comunhão com Deus. E é isso que importa. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach.